O meu convidado de hoje é o empreendedor, é o homem que teve mais influência na minha vida profissional. O meu pai e a minha mãe na minha vida pessoal até ao início da minha vida profissional, e depois o meu convidado de hoje inspirou-me tremendamente, deu-me de uma forma muito natural, deu-me uma energia que ainda hoje está aqui dentro e que me permite encarar os desafios com um sorriso, sempre naturalmente com respeito pelo desafio, mas com a certeza de que vou conseguir. É uma história que nós vamos também abordar aqui hoje. É médico, foi diretor do serviço de análises, patologia clínica no Hospital Amato Lusitano. Tem um percurso incrível, extraordinariamente inspirador no mundo da saúde, quer na pública, quer na privada, e na privada super inspirador. E para mim é um orgulho tremendo ter hoje como convidado o Dr. Fernando Jorge. Eu te agradeço, Afonso, teres-me convidado para estar aqui num dos teus primeiros programas, a quem desejo muitas felicidades, e de facto tens feito uma carreira tão brilhante, e às vezes quando eu te ligo, ora estás no Brasil, ora estás na Colômbia, ora estás em Castelo Branco, mas és um homem do mundo, não é? Obrigado, doutor. E agora o doutor também veio do Kuwait. O doutor gosta muito, eu sei, já iremos falar mais sobre isso, mas gosta imenso de viajar, conhecer países. Sim, veio agora do... Eu estive agora ali no Médio Oriente e depois dei um saltinho às Maldivas, às Malvinas. Passei também uns dias em Madagascar e regressei ontem à noite. E ontem conversámos. É verdade, vinha eu no carro. A regressar de Lisboa para aqui. Uma energia incrível. Doutor, eu peço sempre ao meu convidado para se apresentar um pouco, dizer como começou. Eu sei que é de uma aldeia muito pequenina aqui perto de Oleiros, e depois veio para Castelo Branco estudar. Conte-nos um pouco sobre o início da sua carreira, que começa com o estudo, naturalmente. Pois, quer dizer, eu nasci de facto numa aldeia que hoje apenas tem um casal a habitá-la. Eu há relativamente pouco tempo, talvez há meia dúzia de anos, ao passar pela aldeia e visitar a minha casa, que tinha mandado reabilitá-la, chorei quando vi a maior parte das casas da aldeia com silvas, sem telhados, portas abertas, completamente abandonadas. E uma a uma fui comprando aquelas casas todas e estou neste momento a reabilitar a aldeia, e tenho como objetivo neste momento uma das casas transformá-la num museu, onde irei pôr as minhas várias coleções, de coleções do mundo, eu já estive praticamente em todos os países do mundo. Tenho chapéus de todos os países do mundo, tenho lembranças, digamos, aquelas souvenirs, não é? As lembranças. E depois foi governador dos Lions, nessa também, mas tenho praticamente todos os países, e dos Estados Unidos tenho de todos os estados, já tive em todos os estados dos Estados Unidos, e também naquelas regiões que pertencem aos Estados Unidos, ou fazem parte dos Estados Unidos, mas tem a sua independência, como é o Guam, como é Samoa, como é Porto Rico, como é as Ilhas Marianas, como são as Ilhas Virgens. Portanto, também já passei por aí. Bem, mas vai fazer um museu lá? E vai fazer um museu então com todas essas coisas? Essa é uma ideia minha de transformar, dar vida à minha aldeia, reabilitar aquelas casas e pôr lá um museu, atrair pessoas. Eu acho que vamos fazer ali uma coisa muito gira, que a Silvosa, que é a minha terra natal,
ainda possa vir às bocas do mundo, não é? Não tenho dúvidas nenhuma. Mas nasci ali, numa casa muito pequenina. A minha casa era mais pequena do que a casa onde eu nasci era mais pequena que este estúdio. Já lá vão 71 anos e uns dias. E pronto, uma família humilde, trabalhadora, como eram as pessoas todas lá da aldeia. Aliás, eu costumava dizer, a pessoa mais rica lá da minha aldeia era bastante pobre. E pronto, fiz a quarta classe, depois vim aqui para o liceu. A quarta classe foi lá? Não, já fiz aqui em Castelo Branco. O meu pai, entretanto, tinha conseguido entrar na função pública, era contínuo do liceu. E a minha mãe não estudou nem a quarta classe, nem a primeira classe sequer. Sabia escrever o nome dela e sabia fazer contas, que lhe ensinou o meu avô materno. Fiz aqui a quarta classe na Escola da Senhora da Piedade, depois fiz o liceu. E quando terminei o liceu há uma história muito, muito engraçada, que é, reuniu a família. Portanto, eu tinha 17 anos, e reuniu a família a saber se eu queria ir estudar ou se queria ir trabalhar. E pronto, eu disse, olha, como vossos mercês quiserem. E o meu avô diz, o menino não estudou bem, se calhar era bom que fosse estudar, a gente vendia aí uns pinheiros, porque nessa altura era assim, era, não é? Porque, repare, o meu pai ganhava 900 escudos por mês e eu fui pagar 1000 escudos de quarto. Portanto, não era fácil. Não era compatível. Não era compatível, quer dizer, e portanto, mas a ideia era vender-se os pinheiros, que era um rendimento que as pessoas tinham nas aldeias, né? À época, tinham uma agricultura de subsistência, matava-se uma galinha quando um dos dois estava doente, como costuma dizer. Fazia canja. Matava-se o porco no Natal, faziam-se os enchidos que davam para todo o ano, e era assim a vida. Portanto, entretanto, vou para Lisboa, consegui uma bolsa de estudos dos Serviços Sociais da Faculdade de Medicina de Lisboa. Dava explicações de matemática e de fisicoquímica. Lá em Lisboa? Lá em Lisboa tinha alguns alunos, depois consegui arranjar um part-time. Aí já foram logo os primeiros passos do empreendedorismo, não é? Um bocado isso. Consegui arranjar uns part-times e pronto, e acabei o curso. E é curioso que quando estava já no 5º ano, numa das empresas onde eu trabalhava, ofereceram-me um lugar para ir para a Inglaterra, com um ordenado que à época era impensável ter-se ordenado aqueles. E eu estava na disposição de aceitar esse desafio. Cheguei aqui a Castelo Branco, falei com a minha mãe, falei com o meu pai. Começaram os dois a chorar. Eu era filho único. O meu pai, o filho, por favor, termina o teu curso, deixa lá o dinheiro, depois... E foi assim. Eu cheguei a Lisboa, despedi-me da empresa e terminei o curso. Portanto, eu licenciei-me com 23 anos, portanto, bastante cedo, com uma média... Tudo seguido, com uma média, felizmente, alta para a época, porque ser-se licenciado em Medicina com 15 valores naquela altura... Foi muito bom. É a média de muitos temas distintos, porque sim, na altura era o corpo comum, não é? Sim. E portanto, e depois vim para o Serviço Médico à Periferia, fiz o internato nos hospitais Filhos de Lisboa, a saúde pública no hospital, na Delegação de Saúde do Barreiro. Vim para a Idenha fazer o Serviço Médico à Periferia, que era o Serviço Médico à Periferia, era a alternativa ao Serviço Militar. Portanto, ou seja, uns eram sorteados para fazer tropa,
quem não fizesse tropa, obrigatoriamente tinha que fazer um ano de serviço médico à periferia. Foi um ano também muito bom. Era o quê? Era médicos de família ou não? Fazíamos um pouco de tudo na altura, portanto já tínhamos 2 anos de internato geral, já tínhamos adquirido bastante experiência nos hospitais civis, nas urgências, já tínhamos passado pelas maternidades, pelos serviços de cirurgia, de medicina, e portanto fazíamos um pouco de tudo no serviço médico à periferia. Eu tive coisas curiosas, tive situações muito curiosas, algumas delas eu nunca tinha lido, portanto mas o português é mesmo assim, desenrasca-se. Somos exemplo disso, não é? Somos exemplo disso, mas tenho histórias muito engraçadas do meu serviço à periferia. Lembro-me de uma vez de uma senhora, entra-me lá no consultório, na Idenha, que lhe tinha entrado um moscardo, um mosco daquele, pôr dentro do ouvido, e ela deitava as mãos à cabeça porque não o conseguia tirar, e aquilo fazia-lhe um zumbido brutal, ela já rebenta a minha cabeça, e eu digo assim, bem, como é que eu vou resolver isto? Porque com a pinça não o conseguia tirar, e então, fui buscar um spray anestésico, deitei para dentro do ouvido, anestesiei o bicho e tirei-o. Mas foi uma experiência e tantas outras que aconteceram muito engraçadas, e que de facto foi o desenrasca do português que resolveu a questão. Não foi um procedimento estudado. Nada, não vem nos livros uma situação destas, não é? Claro. Eu houve outras histórias, lembro uma vez de um senhor que foi à pesca, estava na pesca, e conforme lança a cana, veio veio o anzol e fica preso no lábio dele. Eu dizia assim, então, mas você é que é o peixe, não é? Ficou-se a si próprio. Chamado peixe na boca. E portanto o anzol, como tem aquela... Eu digo assim, agora como é que eu vou fazer rascar isto? Nunca tinha lido nada, mas lembrei-me, quer dizer, cortei a parte de trás do anzol e com uma pinça foi para o outro lado. Não para a frente, sim, porque eu para trás é que não consigo. Claro, e pronto, para trás não dá. E nem deu para estar a pôr pensa nem nada, e resolveu-se o problema assim. Muito bem. O serviço médico à periferia foi de facto pena ter terminado, porque servia também de uma escola para nós, que das situações tínhamos que nos desenrascar a resolver os problemas. E ajudava as comunidades mais remotas. Era muito importante. Foi muito importante. Depois disso, já finais dos anos 90, eu senti alguma necessidade. Já era casado? Já era casado, com a doutora Isabel? Sim, já era casado. Eu licenciei-me em 77, portanto... 6 anos depois de ter entrado na faculdade, o curso era de 6 anos, e logo a seguir casei. Muito bem. Com 23 anos. Conheceram-se na faculdade, porque ela também é médico. Aliás, a doutora Isabel está na origem de nós nos conhecermos, porque a minha mãe falava de mim à doutora Isabel, e foi a doutora Isabel que lhe falou de mim, e arranjou uma pequena reunião, que eu me lembro como se fosse hoje. Dessa reunião foi mais ou menos como o momento na minha vida que me determina para a vida empresarial, embora só tenha aberto a empresa com a sua ajuda em 96, eu e o Rui, e essa conversa aconteceu em 92, talvez, em 92, e foi interessantíssimo, porque essa sua visão, que agora vai partilhar um pouco connosco, quando nos contar um pouco quando é que começou a sua atividade como empresário, porque depois, tanto era médico, mas também depois montou o centro médico. Não sei se foi assim que começou. Pois, quer dizer, eu quando cheguei a fazer o serviço médico à periferia, constatei que Castelo Branco tinha médicos de alto gabarito, muito bons, excelentes profissionais,
excelentes técnicos, não vale a pena estar aqui a dizer os nomes, mas todos eles... Íamos falhar algum. E eram muitos bons, não era? Eram muitos bons. Muitos. Para não esquecer ninguém, não vou referir nomes, mas eram de facto o Castelo Branco tinha de facto o Hospital Castelo Branco tinha de facto um corpo clínico de exceção. Faltava aqui uma coisa, nós quando precisávamos de fazer determinado tipo de exames aos doentes não havia nada, tinha que ser para Coimbra ou para Lisboa. Eu disse, está aqui uma oportunidade. E então resolvi começar com um pequeno laboratório de análises clínicas em sociedade com outro colega. E começámos na Idenha. Logo na Idenha a gente sentiu muita carência, porque para fazer determinados diagnósticos muitas vezes temos que os confirmar com complementares de diagnóstico. Certo. E abrimos um pequenino laboratório na Idenha. E o que é um facto é que correu bem. As pessoas acreditaram no nosso trabalho e resolvemos depois regressar eu estava com a ideia de regressar a Lisboa, se calhar para fazer uma especialidade. O meu colega e a minha mulher, enfim, até procurávamos casa em Lisboa, mas teve a vida de facto tem coisas interessantes. Eu era muito amigo de um advogado da Covilhã, que era de uma aldeia próxima da minha, que se chamava Francisco Jorge. Toda a gente pensava na faculdade, porque nos encontrava muitas vezes que éramos familiares, irmãos, que ele era mais ou menos da minha estatura, andávamos muitas vezes juntos e éramos muito amigos. Ele era advogado na Covilhã e eu resolvi ir à Covilhã para me despedir dele. Olha, vou para Lisboa, portanto que terminou o serviço médico à periferia, vou regressar à base. E nesse dia encontro um outro homem, por uma outra casualidade, porque eu gosto muito de pão, não consigo fazer uma refeição sem o pão, e o que aconteceu foi que entrei no restaurante, sentei-me à mesa, escolhi a emenda e disse, olha, traga aí pão com manteiga. Nós não temos pão, hoje é sábado e tal, e não temos pão, portanto, se não tem pão não vou jantar, vou procurar outro sítio. E saí, e fui a outro restaurante, 2 ou 3 ruas mais acima, e conforme está o Dr. Brito Rocha ao balcão. E o Dr. Brito Rocha, que eu conhecia porque tinha estado com ele uma vez ou 2 vezes, porque ele na altura era o diretor das análises clínicas do Hospital da Covilhã. E já tinha um laboratório também? E ele tinha um laboratório na Covilhã. Exatamente. E eu disse, tal, Dr. Fernando Jorge, então por aqui, o que é que anda a fazer e tal. Olha, vou regressar a Lisboa, e vinha aqui dar um abraço ao Chico Jorge, que era assim o termo com que a gente se tratava, exatamente. Não é? Olha, mas ele está não sei para onde, mas hoje à noite, ele vai a uns fados à casa do meu cunhado, convido para ir com a sua mulher, aos fados, aquilo são excelentes, aquilo corre muito bem, é uma noite muito bem passada, etc. E está lá o seu amigo. Ok, e eu acabei por aceitar, ele jantou connosco, e lá fomos à noite para os fados na Covilhã. Pronto, uns uísques foram bebendo, o Brito Rocha diz-me, Fernando Jorge, uma pessoa como você e tal, você não pode ir para Lisboa, você tem que ficar cá, porque é que não vai abrir um laboratório a Castelo Branco, se quiser até ser o seu sócio, etc. Eu já tenho esta experiência, não sei quantos, você em vez de ir para uma especialidade fazer a patologia clínica, etc. E tal. E demos ali um aperto de mão e no dia seguinte viemos aqui a Castelo Branco comprar um apartamento para montar um laboratório de análises clínicas, que foi uma das áreas que nós achávamos que Castelo Branco estava muito carenciado. E era o quê? A Hemobiolab? Era a Hemobiolab. Muito bem. E passado talvez um ano, ou nem tanto, havia de facto, estávamos no início, por exemplo, da ecografia. Já se falava
que havia uns aparelhos que se conseguia ver lá dentro, e tal. o coração, as válvulas a gente já as via a abrir e fechar, mas muito, assim, às vezes a gente pensava um pouco, tinha que ter imaginação, para ver e tal. Aliás, esse e conhecimento da anatomia. E conhecimento, muito, tinha que saber muito anatomia. Claro, exatamente. E então, na altura, entendemos que tínhamos que avançar com outros complementares de diagnóstico. O primeiro foi a eletroencefalografia, que só havia Porto, Lisboa e Coimbra, e passou a haver também Castelo Branco. Isso levou-me a fazer alguns contratos interessantes, nomeadamente com a EDP. Depois achámos que o apartamento que era pequeno, arranjámos um espaço maior, onde funcionou durante alguns anos o Centro Médico de Castelo Branco ali na Avenida Nunal. Certo. Comprámos um raio-x. Que foi o primeiro raio-x privado aqui. Não, já havia aqui, já havia o Dr. Mãozinho, havia o Dr. Louro, mas estávamos os dois já numa fase, digamos, adiantada da vida, até porque o Dr. Louro depois acabou, pouco tempo depois, por fechar, já estava com 80 e picos anos. O Dr. Romãozinho, infelizmente, faleceu, até eu depois, inclusive, comprei o consultório dele. Exatamente. Comprei o consultório dele. Não Humberto Delgado. E foi assim, quer dizer, passado pouco tempo, então a medicina começa a dar saltos qualitativos impensáveis. Cada ano era um avanço de mais de 10 anos. A tecnologia ajudou imenso. Nós trouxemos... Mas os investimentos também cada vez mais avultados. Avultados, sim. Muito. Eu lembro-me que, por exemplo, o primeiro raio-x telecomandado da Península Ibérica, não é de Portugal, da Península, veio para Castelo Branco. Uau! O primeiro raio-x telecomandado. E fomos montando então as ecografias, as obstétricas, as ginecológicas, as renais, as cardíacas. Eu ainda tenho lá o primeiro ecógrafo cardíaco que veio aqui para Castelo Branco, o Ecopan KS. Um gajo nunca mais esquece determinadas coisas que na altura fui buscar um médico a Lisboa, o Dr. Taylor. Dr. Taylor, lembro perfeitamente do Dr. Taylor. Fui buscar a Lisboa para o convencer a vir para cá. Não foi nada fácil, porque ele era uma excelente pessoa, era uma pessoa admirável, mas era um boémio. Mas o meu cunhado, o Armandis, era muito amigo dele. Gostava muito das noitadas, mas só que era super profissional. E um amigo, e uma pessoa extraordinária. Foi uma das pessoas extraordinárias que eu encontrei na vida. E pronto, e fomos montando a pouco e pouco praticamente tudo o que era complementares de diagnóstica e terapêutica aqui em Castelo Branco. Nós tínhamos doentes que vinham de Oliveira das Meias e de outros sítios a norte de Coimbra, passavam por Coimbra e vinham a Castelo Branco. Havia taxistas e tal que vinham aqui quase diariamente com doentes, porque o que é que acontecia? Não havia em Portugal nenhum centro de diagnósticos. Havia um laboratório aqui, ou em Coimbra, havia um centro ali, mas no mesmo local não havia nenhum sítio. E essa foi, digamos, uma das razões que eu penso que tivemos. E os relatórios também mais rápidos. Os relatórios mais rápidos. Exatamente. E então, o que é que acontecia era que, sei lá, por exemplo, aquele contrato que eu na altura fiz com a EDP, os funcionários da EDP que trabalhavam nas barragens tinham que fazer todos os anos um check-up em que incluíam um eletrocardiograma, um raio-x tórax, determinado número de análises e um eletroencefalograma. Se fossem para Coimbra ou para Lisboa, andavam lá 8 dias para fazer estes exames, porque era um em cada sítio. Exatamente. E vinham a Castelo Branco, vinha uma carrinha, enquanto uns estavam a fazer raio-x, o outro estava a fazer análise, o outro estava a fazer o eletroencefalograma, o outro estava a fazer o eletrocardiograma. Já, quando era o meio-dia estavam todos despachados, às 2 horas normalmente chegava outra carrinha
com pessoas da EDP, e assim vinham desde o Algarve ao Minho, vinham aqui fazer os seus exames a Castelo Branco. Foi uma coisa de facto muito interessante à época. Doutor, nós ouvimos falar, já começámos lá atrás, na aldeia Silvosa. Na Silvosa, minha aldeia natal. Que é a aldeia mais próxima de Castelo Branco, do Concelho de Oleiros. É Silvosa. É Silvosa. E chegámos aqui e agora parece que tudo foi fácil, mas eu posso vos dizer o seguinte. Já o Dr. Fernando Jorge tinha clínicas fora de Castelo Branco e eu muitas vezes ia ter consigo ao centro médico e no fim de semana e o doutor estava a ver, estava a fazer citologias ou lâminas de domingos, sábados, muito esforço. Contado assim, parece que foi uma história incrível, mas é muita pestana queimada, não é? Posso lhe dizer que a minha mulher, nos sábados de manhã, quando não ia para o hospital, ela fazia-me 2 sandes e eu ia para o laboratório, 8h30, 9h, saía de lá à meia-noite, 1 da manhã, com as 2 sandes. E no domingo regressava outra vez, porque eu era o único médico patologista clínico que tinha competência em citologia esfoliativa, que é aquela situação de pesquisa de células neoplásicas, células cancerosas. E então eu recebia doentes desde a Beira Alta até ao Alto Alentejo. E até algo do Baixo Alentejo às vezes. E portanto que enviavam-me lâminas. Então aquilo demorava bastante tempo a ver as lâminas e às vezes... E tinha que estar muito concentrado e tinha que ser no final de semana, não é? Era o ideal, claro. E porque não era solicitado. E como na altura ainda nem havia telemóveis, era uma maravilha. Era uma maravilha que eu sentava-me ao microscópio e às vezes de 2 em 2 horas saía, dava ali uma volta pelo meio das árvores e voltava outra vez para o microscópio. E pronto, e foi assim, foi com muito trabalho, isso não tenho dúvida nenhuma. Muito trabalho, muito risco. Sim. Os investimentos eram muito grandes muito altos. O retorno do investimento tinha que estar num conjunto, numa estratégia global. Depois apanhámos situações em que o Estado não pagava contra aquela crise de 1988, 89, com o Dr. Mário Soares, que foi a primeira crise financeira que tivemos. Sim, já tem 86. Quase. Tal. Estávamos com cerca de 2 anos de atraso nos pagamentos. Eu quase semanalmente não, mas mensalmente a meter livranças ao banco. O meu pai a avaliá-las, ou avalizá-las. E era uma situação porque eu não queria estar em falta nem com os meus funcionários, nem com os meus fornecedores. Nem com o pai também. Nem com o pai. Nem com o pai, mas o meu pai nisso foi muito bom para mim, que era uma pessoa com créditos, e, portanto era bem visto, era considerado um homem muito sério. Muito sério, eu tive o prazer de conhecer. Tive o prazer. E portanto o banco sempre nunca me negou nenhum empréstimo. E pronto, e foi de empréstimo em empréstimo e fomos construindo e com muito trabalho, isso não tenho dúvida nenhuma. Depois, Aliás, com você há bocadinho estava-me a falar da parte que foi, eu quero dizer que um empreendedor pode ser um empresário ou pode não ser. Certo. O empreendedor... Eu aprendi isso consigo. Pois, já disse isto várias vezes. O empreendedor é o homem que cria uma coisa de novo na sua terra. Ela pode até existir noutras terras, mas aqui não existia. Portanto, uma pessoa que cria algo de novo na sua terra, que arrisca capital próprio e que tem o objetivo de ganhar dinheiro. Certo.
este é o empreendedor. O empreendedor não é aquele que lhe sai o totobol e que faz não sei quantos, ou que herde uma fortuna e que depois pode fazer outra coisa. Não, o empreendedor é uma pessoa que arrisca o seu capital. Capital, ou neste caso... O que é seu? O que é seu? Exatamente. Exatamente. Eu nunca recebi um subsídio ou um apoio de ninguém. Quer dizer, eu estou agradecido à banca que sempre confiou em mim e sempre me emprestou dinheiro. E também ganharam muito consigo porque o doutor gerava fluxo, que é o que eles também... Era significativo. Uma lava a outra, porque depois nós continuámos a crescer, portanto, de Castelo Branco foi... Para o país inteiro. Para o país inteiro. E depois deu-se a vinda da Euromédic, não é? Que foi quando toda a sua... Sim, nós já estávamos nós já tínhamos, por exemplo, em Lisboa, a cidade de Lisboa, já tínhamos 100 locais de trabalho, não é? 100 locais. E a Margem Sul, linha de Cascais, linha de Loures, onde há gente. Onde há gente. E nós, para crescermos, tínhamos que ir, de facto, para sítios onde houvesse população. Claro. E fomos para Alcobaça, fomos para a Guarda, fomos para Porto Alegre, fomos por aí adiante. Até para as ilhas chegaram a ter alguma... Não chegámos a ter, tivemos essa coisa, foi em Angola, por 2 vezes, com um projeto, mas era muito complicado. Se em Portugal é complicado, em Angola é mais complicado. Havia uma corrupção brutal. Sim. Eu lembro das histórias que me contou. E pronto, quer dizer, não alinhámos nisso. Claro. Tentámos por 2 vezes, mas não alinhámos nisso. E portanto foi praticamente aqui a zona centro do país, centro, a apanhar um bocadinho do norte, a apanhar um bocadinho do sul, mas basicamente a zona centro, uma grande implementação. Quer dizer, eu sei que em 2008, segundo me foi dito por alguém que estava na administração pública, na ADSE, nós éramos o principal prestador de serviços para o Estado. Uau! Portanto, começámos assim do nada, não é? De uma aldeia pequenina a criar um grupo que é o maior prestador. Sim. Aliás, eu quero dizer que depois houve muitos prestadores e que existem ainda. Um deles, infelizmente, faleceu há pouco tempo, o Dr. Joaquim Chaves, que tem um império. Sim. Mas veio beber o início do seu império aqui em Castelo Branco. Foi? Foi. E depois tive ligações e até sociedades com outros nomes muito importantes da medicina, o professor Gervando de Souza. Que é seu amigo pessoal. Sim, somos amicíssimos. Sim. Para mim ele é um pai, um irmão, um amigo. Somos muito... Também bastante inspirador, não é? É um homem... Visionário. Sim, um visionário, mas e uma cultura geral impressionante. E tive um mestre que, do ponto de vista de diagnóstico, era de facto fabuloso. Era um homem que era goês, tinha-se licenciado na Universidade, penso que de Leiden, na Holanda, a primeira universidade do mundo. Foi Leiden foi a primeira, Coimbra foi a segunda ou terceira, mas também é das primeiras universidades mundiais. E depois Salamanca também, não é? E portanto, este homem, este Dr. Morto Odessai, que tinha sido um visionário, e que tinha feito, foi ele que implementou as transfusões de sangue no Hospital de São José. As primeiras transfusões foram feitas por ele. Eu trabalhei com ele muito tempo, e já estava aqui em Castelo Branco, e todas as semanas ele mandava-me lâminas para eu descrever, e se não lhe respondia rápido, ele telefonava-me e dizia-me: Fernando, ele falava muito pausadamente, Fernando, estás a trabalhar pouco.
são estágios, mas elas... Eu não imagino alguém dizer, não imagino alguém dizer disso. Ele queria que eu mandasse os relatórios logo, mas de facto, eu costumo dizer, e olha, quando eu convidei o Afonso para os Lions, lembro perfeitamente de lhe dizer o seguinte: eu ando muito ocupado, tenho muito. Então, eu só, Afonso, para isto só servem pessoas que não têm tempo para nada, que ainda conseguem arranjar tempo para podermos dedicar aos outros algum do nosso tempo e do nosso saber e da nossa... se Deus nos deu algumas capacidades que não deu a outros, porque isto é assim, quer dizer, é preciso termos sorte, mas é preciso procurá-la. Dá muito trabalho a sorte. Doutor, o doutor agora falou num tema que nos leva para o próximo. Estamos na reta final. Que é o seguinte: montou todo este império. E quando já estava numa posição extraordinária, porque até acabou por vender, não é? E dar origem à Euromédica, é um grupo... Na altura era o homem que ele era judeu, vivia na Hungria, mas tinha estado nos Estados Unidos e trabalhava na Casa Branca e tinha sido um homem que tinha estado à frente lá da imprensa ou do grupo de imprensa da Casa Branca e depois tinha ido para a General Electric, etc. Agora veja, o doutor sempre esteve ligado ao associativismo, porque há pouco falou no grande problema que nós tínhamos do tempo que o Estado demorava a pagar, e eu lembro-me perfeitamente do doutor estar na Apomepa e também me pedirem ajuda para desenvolver um sistema para gerir o factoring, exatamente, o factoring, para poderem antecipar esses pagamentos. Foi muito importante, pioneiros, exatamente, num protocolo com o BCP, era o BCP, foi extraordinário, e mais uma vez foi um desafio assim. O doutor desafiou-me num dia e falou: doutor, mas e quando é que tem que estar pronto? Daqui a 2 semanas. E eu lembro-me que vocês pagavam uma fortuna a alguém que fazia aquilo e em 2 semanas, é uma coisa de que era nós... o Pedro Roja. Em 2 semanas nós desenvolvemos um piloto, um projeto, um protótipo, depois melhorámos para resolver isso. E com aquilo que nós poupámos, em vez de estar numa Apomepa, em vez de estar numas águas furtadas ali nas avenidas novas, que subimos o elevador até não sei quantos andares, depois por umas escadas manhosas para as nossas instalações, o dinheiro que assim comprámos umas excelentes instalações na Estrada da Luz. Na Estrada da Luz, exatamente. Mas fabulosas. Ali no prédio da loja do Cidadão. E pronto, que ainda lá estão. Doutor, arranjou tempo para isso. Não sei em que ano se também dedicou à política. Não, a política é uma coisa que aparece de facto muito... Eu tinha sido eleito governador do Lions em 1990 e exerci o cargo em 91, 92. E lembro-me de o Dr. Sérgio Vilafranca, que na altura era o presidente não só da Câmara, mas também aqui da Comissão Política do PSD, me entrar no gabinete a dizer que precisava muito falar comigo. Fernando Jorge, eu soube que você fez isto e fez aquilo e que agora foi eleito governador do Lions, gostaria muito que viesse para o PSD e tal. Eu disse, Presidente, não me fere nada, quer dizer, eu do ponto de vista de pensamento político estou nessa área. Já tinha sido convidado já por várias pessoas, mas nunca assim, daquela maneira posta como me pôs o Vilafranca. Ele diz, olha, eu sei que você não precisa nada da política, mas a política precisa de si e portanto, você ser uma ficha, vem cá no sábado, eu ia na sexta-feira para Brisbane, para a Austrália, para tomar posse de governador? Não, para fazer um curso de liderança no Lions,
e vinha cá o secretário-geral do partido no sábado a Alpedrinha. E ele dizia, gostava muito de lhe entregar ao secretário-geral a ficha. Bem. E pronto, e eu acabei por aderir em 1990 ao partido, e depois foi curioso que ele dizia, e já agora você tem tantos amigos, pessoas conceituadas, falando tal, falando... E foi assim que eu liguei ao engenheiro Torres de Almeida, ao Manuel Candeias, Criou o movimento. Liguei a 20 pessoas que foram chegando e foram assinando de facto a ficha como militantes do partido, e a maioria até meus colegas, e foi interessante. Mas depois foi a presidente de Câmara de Oleiros. O que acontece é o seguinte, eu não estava no partido, às vezes ia a reuniões, raramente ia a reuniões, mas em 1995 eu fiz uma fratura aqui da perna, porque era presidente da Assembleia Geral aqui da Associação Cultural e Recreativa do Valongo, aliás, era isso, formato de coisas que eu fiz parte. Muito associativismo. Muito. E estava na cama, e quando lá aparece o Vilafranca, convidaram-me então para ser vice, como é que se chama? Ele era o presidente, era vice-presidente da Conselhia de Castelo Branco. Eu aceitei, e pronto, mas eu disse ao presidente, que eu não percebo nada disto, a minha vida não é política, naquilo que eu puder ajudar eu tenho todo o gosto em ajudar, o PSD, Castelo Branco, mas não conto muito comigo e tal. Bem, e até que este é outro episódio também muito interessante, conto-lhe rapidamente. Se calhar isto não conto. Se calhar isto não conto, porque eu fui convidado para desempenhar determinado cargo e depois as coisas não correram como tínhamos acordado, e eu disse não, nessas condições não. Até que em 2009, o Dr. Pedro Passos Coelho, eu era muito amigo, e sou, do Dr. Miguel Relvas e dele também, muito amigo do Dr. Pedro Passos Coelho, uma das pessoas que eu mais considero na política desde que me conheço, pela sua honestidade, pela sua seriedade, pela sua competência, pelo seu trabalho. É um homem de facto brilhante, e humilde. Ele continua a viver na Rua da Milharada, na Rua da Milharada, ali ao pé do Cacém. Pronto, nós vamos nos telefonando de vez em quando, perguntar como é que está, eu perguntar-lhe qual é que é, às vezes, a opinião dele sobre isto ou sobre aquilo. Ele sempre, os meus netos gostam imenso dele, que há dias passámos lá por casa dele a tomar um café, e eles quiseram fazer uma fotografia, e ele simpaticamente veio até cá à rua, sentou-se lá no passeio, portanto com dois dos meus netos no lado e tal. É de facto um homem brilhante em todos os aspectos. E portanto nessa altura ele convidou-me para fazer parte da lista dele para a Comissão Política Nacional. Eu lá fui, quer dizer, sim senhor, mas tinha um problema. Eu na altura era presidente na política ou não, na vida, não era Ciência, era também é Ciência, também é o Grupo Ciência, não é? Também era o Grupo Ciência, mas eu na altura era Euromedic. Exatamente. Pois foi, quando foi a transição, exatamente. E tinha havido um acordo comigo de que eu estaria 3 anos
à frente da Aeromedic. Eles escolhiam mais duas pessoas para me assessorar, eu escolhia mais duas pessoas para me assessorar, mas eu tinha sempre voto de qualidade. E se o EBITDA das empresas caísse mais do que 10%, ia embora. Mas felizmente não. O EBITDA continuou a crescer, até que em 2010, salvo erro, portanto, o Dr. Pedro Passos Coelho tinha sido eleito, tinha-me convidado para fazer parte da comissão política dele, e eu disse, olha, dou-lhe a resposta amanhã, porque preciso falar com os donos da Aeromedic. Eu falei com eles, e foi pacífico, fizemos contas, e eu deixei a Aeromedic, ficámos muito amigos. Foi nessa altura, ficámos muito amigos, continuamos a ser muito amigos, tanto que eu dou o meu nome à Aeromedic para algumas atividades deles, e pro bono, quer dizer, não recebo nada por isso. Exato. E por muito que às vezes as finanças não me entendam, mas é verdade, pela velocidade dos meus filhos. Tem alguma dificuldade em entender essas coisas, não é? E portanto, eu fazia parte da comissão política, e quando em 2013 já o Dr. Pedro era primeiro-ministro, estávamos numa reunião da comissão política, e alguém diz, olha que eles estão com um problema em Oleiros, estão a pensar no teu nome. Diz, deixa nada, comigo não, de certeza absoluta que não. Porque eu decidi em dezembro de 2013 acabar com toda a minha atividade. Aliás, eu tinha o ter aceite levou a que saísse da Aeromedic e acabar com a minha atividade privada. Toda. Portanto, de certeza que não, porque a partir de dezembro de 2013 não quero ter nenhuma atividade executiva. Nada. Dedicar-me agora à família. Consultiva tudo bem, mas executiva não. Nada. Mas acontece que, de facto, aqui que o Presidente da Comissão Política Conselhia Distrital do PSD, o António Carvalho, mais o anterior Presidente da Câmara de Oleiros, convidaram-me para uma reunião, e eu era na altura, portanto fazia parte na altura da Comissão Política Nacional, e vem-me com o desafio de ir ser candidato à Câmara. E eu disse, nem pensem nisso. Quando cheguei a casa e falei com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha filha e com o meu filho, nem penses, agora é que ias fazer uma coisa, nem penses nisso. Pronto. E ficou aí, disse-lhes que não. Até que a última sexta-feira, em que havia aqui uma reunião em Castelo Branco, para designar todos os candidatos, já tinham sido designados todos, menos o do Oleiros. E era aprovado no sábado de manhã todos os candidatos do PSD às câmaras. Portanto, era o Conselho Nacional que ia aprovar todos os nomes. E o Oleiros não tinha candidato. E portanto, ligaram-me vários amigos ligados à política, e a todos disse-lhes que não, inclusive, pessoas, enfim, com cargos elevados, até no Estado, todos já disse que não, e liga-me o Zé Marques. Era o Presidente da Câmara de Oleiros. Que era ainda o Presidente da Câmara de Oleiros. Exatamente. Eram 11 horas, estavam reunidos aqui as pessoas em Castelo Branco, na Comissão Política Conselhia, para decidirem quem é que era o candidato a Oleiros, mas não havia. E o Zé Marques disseram, Fernando, tu viras a cara aos teus amigos. Agora, Zé, põe lá o meu nome. Liga lá a dizer que eu aceito. Pronto. E foi assim, a minha mulher disse, mas aceitas o quê? Olha, eu vou-me candidatar à Câmara. Doutora Isabel, deve ter ficado. Não, porque a minha mulher teve uma coisa sempre muito importante na minha vida, que foi o seguinte. Tudo o que eu fiz ao ponto fosse, ela concordasse ou não concordasse, o que ela dizia era,
se tu aceitares ou se tu fores, eu vou contigo. Estou contigo, claro. Ok. E esse companheirismo. E portanto, isto também aconteceu. Ela ficou assim, mas vais candidatar à Câmara? Vou candidatar à Câmara. Pronto, já deu o meu sim, vou candidatar à Câmara. E pronto, e assim foi. E assim foi, e esteve lá. E fizemos 3 maiorias absolutas e acabei por deixar a Câmara em 2023, por razões de saúde, como sabe. Certo. As doenças que me atingiram, gravíssimas todas elas. Mas conseguiu. Eu pensava, é um grande guerreiro. Nunca pensei, no dia de hoje, estar aqui a conversar com o Afonso, porque pensava que já estava a fazer, como se diz o povo, tijolo de costas. Nada, e portanto, mas pronto, Deus ainda não quis. Ainda estou aqui, pronto, cheio de ânimo. E queremos tê-lo aqui durante muito tempo. É um guerreiro, é um exemplo, uma história de vida incrível. Isto é a vida. Nós acabamos por não entrar em detalhe, estamos nesta reta final, vamos terminar, mas é preciso dizer aqui 2 ou 3 coisas que eu preciso. Tenho todo o gosto. Para que tudo isto tenha acontecido, foi preciso ganhar competências de liderança incrível, capacidade de inspiração, uma determinação e uma certeza de para onde queria ir, porque as pessoas seguem aquele que sabe para onde quer ir. E isso foi importante. Na vida, eu acho que na vida nós temos que traçar objetivos. E temos que lutar para os atingirmos. Exatamente. Se ficarmos acomodados, nunca lá vamos. Portanto, nós dizemos, eu quero. Aliás, eu achava, às vezes em conversa com a minha mulher, dizia assim, fulano tal, conseguiu fazer isto. Se ele conseguiu, eu também consigo. Exatamente. E, portanto, era uma questão de força de vontade. Agora, dava muito trabalho e, sobretudo, não tendo meios económicos, não tinha ninguém por trás de mim na família que me pudesse ajudar. Não foi fácil. Não foi fácil, mas quer dizer, posso brincar? Pode, brinca, doutor. As mulheres melhores são aquelas que não são fáceis, não é? Exatamente, sem dúvida. Aquelas que são fáceis são de todos, não é? Mas na vida nada, a vida se faz doer a barriga o objetivo, então é por aí. E depois não é assim, nem tudo sempre corre bem. Nem tudo sempre corre bem. Agora, temos é que, aliás, eu era conhecido por isso, de as situações que nos aconteciam desfavoráveis e consegui-las transformar em vantagens. Sempre foi assim. Transforma-se num vício, doutor. Isso transforma-se num vício. É um desafio. Houve muitas fatalidades que nos aconteceram na vida, que para mim foram grandes vantagens. Conseguimos tirar lição. Foram grandes lições de aprendizagem que nos levou muitas vezes ao sucesso. E a tirar até dessas desgraças, não estou a falar em mortes, ou assim, estou a falar em problemas negócio, exatamente, da vida, mas houve muitas vezes que foram a razão do sucesso o ter tido um problema. E era, de facto, aquilo que mais gozo me deu sempre na vida foi ultrapassar os problemas, resolver os problemas. Eu sempre adorei matemática, mas muito bom em matemática, doutor. Felizmente foi, mas sempre adorei matemática e resolver problemas para mim era uma coisa que, quanto mais difícil, quanto mais vamos lá. Vamos embora. Muito bem. Era assim. Tínhamos muitas histórias para contar. O doutor adora contar histórias. Adora contar histórias. Doutor, muito obrigado por ter estado aqui. Tenho a certeza que quem aí assistiu a este programa vai conseguir ler nas entrelinhas muitas dicas para o sucesso. Doutor, obrigado por ser quem é e por ter tido a influência que teve em mim. Tive um grande mentor, tenho um grande mentor e um grande amigo. Obrigado. Acima de tudo, porque eu acho que a amizade não se dá, a amizade cria-se.
e é exatamente no convívio, no ver, no relacionamento que se vai criando essa amizade. Eu não sou seu amigo porque digo assim, eu quero ser amigo do Afonso. Não. A nossa amizade foi-se criando, Foi-se construindo. consolidando depois. Sem dúvida. Foi um prazer também muito grande estar aqui contigo, e sempre que eu puder ser útil para qualquer coisa, estou cá. Sempre foi. Tá bem? Obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado e até ao próximo a 100%.